Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início dessa aula, já quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações, o sininho para você receber as próximas aulas quando eu postar. E se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like, que vai nos ajudar aqui no canal, tá bom? Nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Doutrina e Religião, e hoje nós vamos estudar a aula de número 31, que é a introdução dessa disciplina. Essa disciplina, Doutrina e Religião, é a última, módulo 2 aqui do nosso curso. Lembrando que o curso tem 4 módulos com 4 disciplinas cada. Aqui no módulo 2 nós estudamos Tipologia Bíblica 1 e 2, estamos estudando também agora Tipologia Bíblica 3 e iniciando agora, hoje, essa última matéria que é Doutrina e Religião. Então, muito bem, vamos estudar e lembrando que nessa matéria, amados, nós não vamos estudar a doutrina da paz e vida, a doutrina A, a doutrina B, nós vamos estudar a doutrina bíblica. E aqui na apostila, nessa introdução, tem a definição do dicionário, do que seja doutrina, tem algumas outras definições, e tem uma que eu mais gosto, que é de um teólogo chamado Weiningruden. Ele define o seguinte: doutrina bíblica é tudo aquilo que a Bíblia como um todo, ou seja, Gênesis, Apocalipse, fala a respeito de um assunto, de um tópico, e isso é uma doutrina bíblica, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. E infelizmente temos muitas heresias, muita gente que usa textos isolados para querer formular doutrina, né? Isso teologicamente é completamente equivocado. E nós vamos falar nas próximas aulas a respeito de alguns assuntos, por exemplo, cabelo, vestes, alimentos, enfim, piercing, tatuagem, dentre outros assuntos nós vamos falar nas próximas aulas aqui dessa disciplina. Mas hoje é só a introdução. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Marcos 7, verso 7, que diz assim: Em vão, porém, me honram, palavras do próprio Senhor Jesus. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só, no versículo anterior, deixa eu ler aqui para você, o versículo 6, ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, o Senhor Jesus falando, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus está citando o texto aqui, está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, né? Em que o Senhor usa os lábios do profeta Isaías para dizer exatamente isso. O contexto aqui era a respeito da tradição dos anciãos de lavar as mãos, eles lavavam muitas vezes, né? E aí o Senhor Jesus deixa claro e evidente que eles estão colocando uma doutrina de homens, aliás, a tradição de homens, né, acima da palavra de Deus, invalidando a doutrina do Senhor, a doutrina de Deus. E é interessante, amados, que quando nós lemos o texto de Mateus, no final do Sermão do Monte, deixa eu ler para você Mateus 7, versículo de número 28 e 29, o texto diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, o Sermão do Monte, Mateus 7, 28, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Olha só, ele ensinava com autoridade. Aqui em João capítulo 7, no versículo de número 16, olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina de Deus. Jesus veio pegar a Escritura, não é, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros proféticos, os Salmos, e trazer a aplicabilidade prática não só para os judeus, mas para todas as nações. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, ele vai dizer de maneira clara, deixa eu ler aqui para você, que tinha outras ovelhas, João 10,16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus veio trazer a palavra vivida, a palavra rema,
Rema significa revelação, ou revelado. Jesus pega as escrituras do Antigo Testamento, lembrando que no tempo de Jesus o evangelho não estava escrito, né? Os 4 evangelhos, as cartas, o Apocalipse, nada disso estava escrito ainda, não é? Posteriormente que começou a ser escrito, segundo a história em termos de datação, o primeiro documento registrado, escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses, por volta ali da década de 50 da nossa era cristã. Mas no tempo de Jesus não havia Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Então ele veio trazer o Antigo Testamento revelado, o rema, como é que Deus espera que vivamos, um estilo de vida. O próprio Deus se faz homem e habita entre nós para nos ensinar como Deus espera que nós vivamos, qual é o modelo, como Deus queria desde o início, desde lá do Éden, como Deus esperava. Lembrando que a Escritura fala, né, do primeiro Adão, que é o Adão do Éden, e fala do segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E em 1 Coríntios tem uma analogia interessante que eu quero ler aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 45 em diante, em que o apóstolo Paulo faz essa analogia. E o texto diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, que é o Senhor Jesus, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante, ele dá vida. O primeiro Adão terreno falhou, pecou, e o pecado dele, Romanos 5,12, né, se espalhou a toda a humanidade, por isso que todos pecaram. Mas vem o segundo Adão, vem do céu, vem perfeito, vem sem mancha, vem sem pecado nenhum, não é? Perfeição pura. Ele vem para ensinar um novo estilo de vida. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples para você entender, né, o que é que Paulo está explicando aqui. Imagine você tirar uma xerox de uma folha branca. Como é que a xerox vai sair? Óbvio que branca, não é? Agora imagine você tirar uma xerox de uma folha toda riscada. Como é que a xerox vai sair? Toda riscada. Então, a primeira matriz, que é o Adão, era uma folha branca, ou seja, sem pecado, coberto pela graça de Deus. Mas o pecado sujou essa folha, contaminou, riscou. Por isso que todas as cópias já saíram riscadas, contaminadas. Mas veio o segundo Adão, o segundo cabeça de raça, gerar para Deus filhos e filhas espirituais. Gerar para Deus pessoas que voluntariamente querem servir e andar na presença do Senhor. Lembrando que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 12:26, se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver estará ali também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus vem ensinar um novo estilo de vida, viver uma vida conforme a vontade de Deus, agradando a Deus. E é interessante que na época do Senhor Jesus, ele em todo tempo citava a Escritura, ele dizia, está escrito, nunca leste na Escritura, para que se cumpram as Escrituras, ele cita várias vezes. E o Senhor Jesus batia de frente com os grupos religiosos da época dele. Essa breve introdução aqui do assunto, né, foi para trazer o estilo de vida de Jesus, que nós vamos tratar e falar, em contrapartida, em confronto aos religiosos da época. Na época de Jesus já havia um sistema religioso muito forte, um sistema religioso forte, e haviam 3 grupos que se destacavam. Esses 3 grupos eram os fariseus, os herodianos e também os saduceus. Os fariseus eram a elite da sociedade, os mais cultos, os mais ricos, os mestres que ensinavam a palavra. Todavia eles eram hipócritas. Todavia, eles ensinavam e não viviam. Tanto é que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 1, que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Ele alerta os discípulos a isso. E o que é o hipócrita? É aquele que fala algo que não vive, que não pratica. Então, os fariseus valorizavam mais a tradição do que as escrituras, valorizavam o status, o dinheiro, a boa vida. Os herodianos, por sua vez, eram políticos, seguidores dos Herodes. E lembrando que não havia só
um Herodes, né? Herodes se tornou um título. O primeiro foi o Herodes chamado o Grande, que ampliou o templo, né? E depois ele teve filhos, e todos os filhos, o Agripa, o Antipas, o Arquelau, o Filipe, eles foram chamados também de Herodes, tá? Então esses Herodes eram políticos, eram materialistas, só queriam saber de dinheiro e usavam a religião com fins políticos. Não é muito diferente de hoje, né? Que muita gente, infelizmente, usa, né, a influência que tem sobre as pessoas, o conhecimento para pegar votos para políticos. Mas enfim, vamos voltar aqui. O terceiro grupo, falamos dos fariseus, os herodianos, e o terceiro grupo eram os saduceus. Os saduceus diferenciavam dos fariseus em alguns aspectos. Eles não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição e também não acreditavam em anjo, muito menos em juízo final. Não acreditavam no hoje, no agora. Eram avarentos, só queriam saber de dinheiro, de fama, de status. A semelhança desses três grupos era justamente essa, né? O apego às coisas materiais, ao status, à fama, à posição. Queriam saber justamente disso e não se misturavam com as demais pessoas. Lembrando que nessa época a sociedade em Israel tinha esses grupos que eram chamados a elite da sociedade, os escribas, né, que eram os copistas, os copiadores da escritura. Naquele tempo não tinha as máquinas como tem hoje, as impressoras, né? A prensa móvel foi criada no século XV por Alexander Gutenberg, mas naquela época não tinha nada disso, era tudo manuscrito, manual. Então os escribas, de tanto copiarem a escritura, acabavam sabendo de cor. Só que, como nós lemos há pouco aqui em Mateus 7, não é? Se maravilhavam da doutrina de Jesus porque ensinava com autoridade, não como os escribas. Por quê? Os escribas também eram hipócritas. Eles sabiam a palavra, conheciam a escritura, mas não viviam, não praticavam. E uma regra básica, amados, está lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes esquecidos, enganando-vos com falsos discursos. O Senhor Jesus era cumpridor da palavra, ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Lembrando que o foco, o objetivo central do ministério do Senhor Jesus era o ensino, era ensinar. Não é? Diversas vezes no Evangelho nós lemos as seguintes expressões: Jesus no templo os ensinava, nas sinagogas os ensinava, sentado no monte ensinava, no barco os ensinava, enfim, diversas ocasiões ele ensinava, porque o foco central era o ensino, e ele não ensinava só com palavras, ele ensinava também com atitudes, com comportamento. Ele usava exemplos simples do dia a dia, que são as parábolas, né? As parábolas são metáforas, conjecturas, histórias simples que traziam um ensino que todos compreendiam, desde o mais culto, mais rico, mais estudado, né? Até aquele que era uma pessoa mais simples do povo, que não tinha muito estudo. Então a sociedade da época era composta de escribas, fariseus, saduceus, herodianos, e havia a camada abaixo da sociedade. Havia um grupo que eram os publicanos, que eram os judeus coletores de impostos para Roma. A palavra publicano vem da junção de duas palavras latinas, que é publis e canis. Publis quer dizer público e canis quer dizer cão, cachorro. Ou seja, publicanis é cachorro público. Na nossa cultura, o cachorro é um animal querido, um animal amado. Conheço gente que tem cachorro em casa, não é? Que gosta, que ama cachorro. No nosso país, na nossa cultura, o cachorro é um animal muito amado. Só que o cachorro para nós é amado, mas para eles, lá, para o pessoal daquele lado do mundo, o cachorro está para eles como a barata, o rato está para nós, ou seja, um animal nojento, repugnante. Então, para a sociedade judaica, um judeu que recolhia impostos para Roma era alguém desprezível, era alguém vil, era alguém sem caráter. Então, assim eram vistos os publicanos. Haviam os pobres, haviam mendigos, haviam prostitutas. E é interessante, amados, que o Senhor Jesus, ele ia em todos os ambientes. Em Lucas 7, por exemplo, conta que ele foi convidado para um banquete na casa de um fariseu chamado Simão. Ele foi, olha só, ele não deixou de ir na casa do fariseu. Nessa mesma ocasião entrou uma mulher pecadora que lavou seus pés com lágrimas.
enxugou com os cabelos, ungiu com óleo e ele não a desprezou. A Escritura diz que ele ia também na casa de publicanos, como em Lucas 19, ele foi na casa de Zaqueu, que era o chefe dos coletores de Jericó, né? Andou com prostitutas, andou com publicanos, só que as pessoas não mudavam o caráter de Jesus, pelo contrário, era ele que mudava o caráter das pessoas, influenciava e fazia isso pelo amor, constrangendo com amor. Segundo aos Coríntios 5,14, a Escritura diz que o amor de Deus nos constrange. Olha só, o Senhor Jesus, ele não apontava nem julgava ninguém. E uma característica do religioso, do hipócrita, é que ele aponta os outros, ele julga os outros. Se você ler o texto de João capítulo 8, do versículo 1 em diante, pegaram supostamente uma mulher em ato de adultério. Os, entre aspas, santos já estavam com pedras nas mãos para atirar. E Jesus foi inquirido, questionado. Eles queriam pegar Jesus. E Jesus responde de maneira simples: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque é muito fácil atirar pedra nos outros. Difícil é ver o próprio pecado. Difícil é se corrigir. Não é? E o amor de Deus nos constrange a isso, não por força nem por violência. Pedro vai dizer para o Senhor Jesus, lá em Lucas 22, que ele está pronto para ir com Jesus até a morte. E Jesus vai dizer: Pedro, você ainda não está pronto. Você vai morrer por mim, mas não agora, vai demorar ainda. Agora você não está pronto, não. E para você ter uma ideia de como você não está pronto, ainda antes que o galo cante, esta madrugada, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Olha só. E de fato aconteceu isso. E a Escritura diz que na terceira vez que Pedro nega o Senhor Jesus, sendo carregado pelos guardas, o olhar dele vai direto no olhar de Pedro. Jesus não abre a boca, mas com o olhar ele diz de maneira amável e carinhosa: eu sabia que você ia me negar, mas eu não deixo de te amar por isso. Olha só, o apóstolo Pedro, que até então era discípulo, se arrepende do seu pecado. Lá em João 21, quando o Senhor Jesus ressuscita, vai a Galiléia e pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor. E Jesus diz: prove que me ama apacentando os meus cordeiros. Aquilo que eu fiz com você e por você, você tem que fazer pelos outros agora. Você tem que provar que me ama. 1 de João 3,18, o texto diz: filhinhos, não amemos só de palavras, mas por obra e em verdade. Então, a característica de um religioso é julgar, é apontar. E querida, olhe para você mesmo. Olhe, como é que você encara quando, por exemplo, entra no templo, no átrio da igreja, uma pessoa que você não vê com bons olhos, por exemplo, prostituta, um homossexual, enfim, e outras. Como é que você olha? Com um olhar de julgamento, com um olhar que a pessoa que está sendo vista se sente mal? Querida, nós temos que olhar para as pessoas como Jesus olhava, com olhos de amor e de misericórdia, porque perfeito só tem um, que é Jesus Cristo. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos ser hipócritas, não podemos apontar nem julgar ninguém. Jesus é quem julga, a palavra dele é quem julga. O nosso papel é demonstrar o amor do Senhor Jesus através de palavras e atitudes, vivendo o Evangelho, e não sendo um fariseu, não sendo um saduceu, não sendo um hipócrita. Tanto é que em Mateus 23, se você ler aqui, Jesus vai falar muito com os fariseus, vai chamá-los de hipócritas, condutores cegos, insensatos, sepulcros caiados. Jesus vai chegar ao ponto de dizer no versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais os olhos aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais que aos que estão entrando. Ele não deixa ninguém entrar. Olha só, em Mateus, no capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. O Senhor Jesus explica como os discípulos deveriam se portar, orar, jejuar, em contraposição ao que os fariseus faziam. Eles usavam vãs repetições, iam para as praças públicas, falavam, oravam com palavras bonitas, palavras que chamavam a atenção, Eles jejuavam, desfiguravam o rosto, passavam pó no rosto para parecer que jejuavam mais, eram mais santos do que as demais pessoas, mas tudo isso não passava de hipocrisia. O Senhor Jesus não vê só o que está por fora, como ele diz
no capítulo 23, né? Não adianta limpar o exterior do copo e não limpar o interior. Não adianta ter por fora uma aparência bonita, uma bela roupa, e por dentro o coração ser podre, cheio de sujeira. Ele chama os escribas e fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Eu acredito que você já deva ter ido alguma vez no cemitério e você já viu por fora, né? Alguns túmulos têm mármore, granito, porcelanato, enfim, por fora é muito bonito, muito bem acabado, tem lá uma lápide, um negócio bonito. Mas o que tem lá dentro são restos mortais, não é? Cheira mal, está podre, está acabado. Então isso é um sepulcro caiado. Deus não vê por fora, né? Ele vê o que está no coração, ele vê o interior. E é por isso que, para não cairmos no engano da religiosidade, nós temos que amar as Escrituras e nos dedicar a elas. Oséias 4:6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote na minha casa. Ou seja, nós temos que amar a palavra e nos dedicar a ela. Foi essa a ordem que o Senhor deu a Josué. Lá Josué capítulo 1, o salmista no salmo número 1 também repete: meditar na palavra dia e noite, examinar as Escrituras, é ordem. É imperativo, não é algo facultativo que eu posso escolher fazer ou não. Se você quer ser um cristão saudável, firme na fé, né, cheio da presença de Deus, tem que amar e se dedicar às Escrituras, meditar, refletir, conhecer. Porque infelizmente tem muita gente que é fraca na fé, que é doente na fé, e tem uns que inclusive estão mortos na fé. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:30, isso é um perigo. Né? Então a pessoa que é negligente no estudo da palavra, ela vai se enfraquecer na fé. A pessoa que é negligente no estudo da Escritura e na prática dela, vai ser uma pessoa que está rejeitando o conhecimento. E quando rejeita o conhecimento, só sobra a religiosidade. E é o que nós vemos, infelizmente, nesses dias. Infelizmente, a grande maioria da igreja, amados, são frequentadores de templo, frequentadores de igreja. Querido, querida, Deus não quer religiosos, Deus não quer frequentadores. Deus quer pessoas que vivem o Evangelho, não só dentro de um templo, não só no momento de culto, mas que vivem o Evangelho em casa, com a família, com os filhos, que vivem o Evangelho no trabalho, não é? Com os colegas de trabalho, com o patrão, não é? Servindo e fazendo todo o coração, que vive o Evangelho nos negócios, que vive o Evangelho nos relacionamentos pessoais, no relacionamento com o próximo. Jesus quer pessoas que vivem o Evangelho o tempo todo. Se você ler o Evangelho, você não vai ver Jesus no templo o tempo todo. Ele foi ao templo várias vezes, mas ele não vivia no templo, ele vivia no meio do povo. E muitas vezes entre prostitutas, entre publicanos, entre pessoas simples, ele levava o Evangelho com a vida dele. E são pessoas assim que Deus quer. Infelizmente, com essa pandemia, com essa quarentena, com esse isolamento social, tem se revelado que a grande maioria do povo de Deus são só frequentadores de igreja. Não consegue viver o Evangelho se não tiver o templo. É óbvio que o templo tem uma importância fundamental, é claro, né? Afinal de contas, o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Eu costumo dizer que o templo é como uma fogueira. Quando os tiçãos estão juntos, né, o fogo pega mais forte. Então, quando nós nos reunimos com os irmãos, o fogo do Espírito Santo arde mais intensamente. Agora, não é porque não estamos podendo ter os ajuntamentos, os cultos, enfim, como era antes ainda, que nós não temos que viver o Evangelho, não. Não podemos desfalecer nem desanimar na fé, querido, querida. Se fortaleça no Senhor, ame a palavra dele, medite nela dia e noite, conheça e prossiga em conhecer. Provérbios 4:18, Deus diz que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é a aurora? O nascer do sol. Alguma vez já lhe aconteceu de virar à noite e ver o sol nascer? Não é? Nessa situação está tudo escuro, a escuridão da noite, por mais que tenha iluminação elétrica, enfim, quando o sol começa a nascer, vai clareando, vai clareando, vai clareando, e dali a pouco o sol já clareia tudo, já não precisa mais de luz elétrica. E aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, que é conhecido como a cidade do sol, né? O sol nasce cedo, aqui 6, 7 da manhã o sol já está ardendo como se fosse ao meio-dia, para quem é aí da região sul, São Paulo, Minas,
rio por diante, o sol que nasce muito cedo, né? Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, tem que ir brilhando mais e mais, tem que ir conhecendo, praticando e amando essa palavra, porque assim seremos fortes na fé, seremos, né, cristãos saudáveis, pessoas que vivem o evangelho, que não são religiosas, que não são hipócritas, que não vivem apontando os outros, mas demonstram o amor de Jesus através de atitudes, através de comportamentos, tá? Além de falar de doutrina, já falei um pouquinho de doutrina nessa introdução, mas deixa eu falar um pouquinho de religião, né? Porque a matéria, afinal de contas, é doutrina e religião. A definição mais próxima de religião, né? A origem, aliás, é de religare, religar o homem a Deus. E religar o homem a Deus através de práticas. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a verdadeira religião, quando a pessoa está ligada a Deus, ela demonstra, não é, que está ligada a Deus amando ao próximo. É o segundo mandamento, né? Aliás, Paulo resume em um mandamento só. Romanos 13:8, ele diz: quem ama cumpriu a lei. Nós provamos, dentre outras maneiras, que amamos a Deus quando nós amamos o próximo. E nós temos que amar o próximo através de atitudes. Quando assim provamos, estamos vivendo a religião verdadeira que agrada ao Senhor. Estamos ligados a Ele. O Senhor Jesus, ele realizou diversos milagres, né? Realizou muitos. E muitas pessoas, infelizmente, não creram nele. Inclusive, em Nazaré, onde ele cresceu, né? O próprio Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra, senão na sua nação, na sua pátria. Olha só, estavam na sinagoga, se diziam de Deus, mas não creram em Jesus, não creram nos milagres, né? Na realidade, não passavam de religiosos que viviam uma religiosidade e não a verdadeira religião que agrada a Deus, que é amar ao próximo. Não é? Amavam mais os homens do que a glória de Deus. Não é? Aqui na apostila também fala no sentido de conhecermos e obedecermos a palavra. Já falamos a esse respeito, não é? Já falamos a esse respeito, e quando nós assim fazemos, queridos, nós nos fortalecemos na fé, nós nos revestimos da graça de Deus. Entenda, nós estamos no tempo do fim. Vai ter uma matéria no módulo 3 que é escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós vamos estudar. Nós estamos vivendo no tempo do fim e é necessário discernir as coisas, discernir, entender, compreender. Há tempo e modo para tudo, e o tempo que vivemos é o tempo do fim. A Escritura está se cumprindo, então nós temos que ter discernimento para saber viver conforme ela ensina e não ser um religioso. Então, se fortaleça no Senhor, busque a Ele de todo o coração, intensamente, porque Ele vai se revelar a você. A glória dele virá sobre a sua vida e você vai ver quão maravilhoso é servir ao Senhor, e vai ver a glória dele no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você for. Então, se esforce para isso, se esforce para viver a doutrina de Deus e não doutrinas de homens que só sobrecarregam. Jesus disse lá em Mateus 23, olha só, Mateus 23, Jesus vai dizer o seguinte, versículo número 3, Mateus 23, 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Está falando dos fariseus, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha só. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. O que eram filactérios? Eram pequenos papeizinhos com escrita dos mandamentos, né? Eles amarravam no braço, às vezes amarravam na testa, em algum lugar visível, né? Aquilo representava: eu trago a palavra de Deus junto comigo, junto a mim. Filactério era esse recipiente, esse papelzinho, esse pequeno trecho. A franja da roupa, né? Não existia calça como nós temos hoje, né? Então, eles alongavam mais a franja, alongavam, estendiam mais para ficar mais longa, representando que eram santos, que se ajoelhavam mais, que oravam mais, que se dedicavam mais a Deus. Mas aquilo tudo só passava de aparência exterior, era para os outros verem, não é? Como diz a expressão,
santo do pau oco. Deus não quer ninguém oco da presença dele, pelo contrário, Deus quer cheios do Evangelho. Você conhece uma pessoa cheia do Senhor Jesus quando ela é mansa, quando ela é humilde, quando ela não julga, quando ela não aponta, né? Você conhece uma árvore pelos frutos, tá bom? Então, essa foi a introdução dessa matéria. Nas próximas aulas vamos tratar de alguns outros assuntos, como eu já disse no início, né? Roupas, alimentos, tatuagem, piercing, várias outras coisas, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado, contribuído para o teu crescimento espiritual. Se você está aprendendo, se inscreva aqui também no canal para você receber as próximas aulas quando eu postar. Ative o sininho das notificações. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, deixa aí também o teu comentário se você gostou, o que Deus falou com você. E Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E eu te peço, se torne também um pregador do telhado, nos ajude, contribua com essa obra. Assista agora esse importante recado que eu vou te dar, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52-844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52-844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Bem?